TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, boa noite, tudo bem? Mais um programa Diálogos, hoje o vodcast, como estão chamando, 16º, né, que é vídeo junto com podcast, depois vai para o Spotify. Hoje iremos desbravar a Geórgia, esse país que poucos conhecem, né, e está aqui conosco o Paulo Cavalcante, um grande amigo de meu pai, de minha mãe, né, que está aqui da Todemont Turismo, para falar um pouco, começando por se apresentando e falando um pouco dele e da sua excelente agência. Paulo, contigo a palavra. Boa noite, boa noite, boa noite, Luizinho. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à sua disposição aqui. Foi um prazer participar dessa conversa aqui. E, sobretudo, assim, sobre destinos que não são muito comuns, que às vezes as pessoas nem sabem aonde ficam, nem sabem o que é. Quando você me convidou, eu escolhi a Geórgia por alguns motivos. Primeiro, porque realmente muita gente, quando se fala de Geórgia, acha que é o estado americano da Geórgia. Então, eu achei que era bacana a gente fazer, a gente dar esse conhecimento sobre este país que eu fui 3 vezes e eu adoro. Cada vez que eu vou, eu gosto mais um pouco da Geórgia, né? E, Paulo, essa Geórgia é um país pequeno, 69 mais ou menos, 69 mil quilômetros quadrados, a população 3,7 milhões, os países da Europa que tradicionalmente são pequenos, né? Como é que se faz para ir? É daqui para São Paulo, voo direto, né? Chegando lá, o que é que se tem para conhecer nessa localidade, né? O que faz você ter despertado o interesse de ter ido pela primeira vez e ter levado seu grupo a partir de então? Luizinho, eu vou só me apresentar para quem não me conhece, tá bom? Claro, sim. O meu nome é Paulo Cavalcante, você já falou. Eu tenho essa agência, que é a Tour du Monde, agência de viagens, né? E nós temos essa agência já há quase 40 anos, já tem mais de 30 anos, assim. E, assim, e nesse período eu já levei grupos para 125 países, né, no mundo. Então, por isso, assim, esses destinos mais desconhecidos, digamos assim, são o nosso foco, embora a gente faça tudo, Europa básica, Estados Unidos, América do Sul, América Central e tudo. Mas, normalmente, hoje, assim, a busca maior dos nossos clientes assim é por países assim mais desconhecidos, que tem uma cultura forte, que tem uma história bacana e tal. A Geórgia não é muito fácil chegar à Geórgia. A gente pode ir por vários caminhos. Via Paris, com a Air France, fazendo Fortaleza, Paris, Tbilisi, e assim, existe voos para Tbilisi, ou fazendo com a Turkish, que geralmente é via São Paulo, fazendo Fortaleza, São Paulo, Istambul, Tbilisi, ou fazendo via Lisboa, Fortaleza, Lisboa, Lisboa, Istambul, Tbilisi. Então, não é assim, bem pertinho, mas essa distância fica curta quando a gente chega e se depara com a Geórgia. Na verdade, tem uma coisa muito interessante, porque a Geórgia é um país centenário, é um país com uma história muito longa, e a Geórgia era o reino da Ibéria. Quando se fala Ibéria, as pessoas ligam à Espanha, ligam à Península Ibérica, mas que não tem nada a ver. A Ibéria, o reino da Ibéria, é o que hoje é a Geórgia, né? Então, a Geórgia tem assim, foi um país muito
conquistado por outros povos, muito invadido. Por quê? Pela posição geográfica da Geórgia. A Geórgia é um caminho natural entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. E um país com rios, com montanhas, mas com muitos vales férteis. E isso também gerou muita cobiça de muita gente. A Geórgia tem como fronteira a Rússia, o Azerbaijão, a Alemanha. Armênia e o Mar Cáspio. A Turquia e a Alemanha também? A Turquia também. Embaixo ela tem a Turquia. Então, assim, o reino da Ibéria foi um reino assim, bastante desenvolvido, né? Especialmente na época do rei Davi III e na época da sua neta, que foi a maior rainha que teve, que era a Tamara, né? Então, eles assim, tiveram um grande desenvolvimento cultural, arquitetônico e tudo. A Ibéria tem uma arquitetura, a Geórgia hoje, tem uma arquitetura muito peculiar. Parece um pouco, às vezes, com a Armênia, mas a Armênia já copiou um pouco da Geórgia, algumas coisas. E a Geórgia tem algumas coisas peculiares, assim, por exemplo, foi a segunda nação que adotou o cristianismo no mundo. Então, a primeira nação foi a Armênia, depois a Geórgia, aí depois que veio a Etiópia, etc. Então, o que aconteceu? A Geórgia, que era a Ibéria na época, né, era governada pelo rei Miriam III, e que uma evangelista, uma freira evangelista, nascida na Capadócia, entrou na Geórgia, que era Santa Nino, não é Nina, é Nino. Entrou na Geórgia, quando entrou na Geórgia, fez uma cruz com ramos de oliveira, ou de oliveira mesmo, amarrou os ramos com o seu cabelo, e essa cruz hoje é o símbolo da Geórgia, né? Então, assim, ela conseguiu converter o rei Miriam III ao cristianismo, e daí começaram várias coisas. Eles têm como religião, assim, a Geórgia é um país muito aberto, muito aberto ao mundo. Então, por exemplo, foi um país onde a diáspora dos judeus foi muito intensa. Eles têm comunidades judaicas muito grandes. Assim, a diáspora chegou na Geórgia com muito intenso. Vieram também depois, devido às imensas invasões que a Geórgia teve. Então, eles hoje têm igrejas cristãs, ortodoxa grega, ortodoxa russa, assim, ortodoxa armênia e tal. E ainda tem uma coisa curiosa: eles têm uma seita cristã, que era uma seita pacifista, que foi originária da Rússia, que se chama Dukoborsi. Eles têm essa seita lá e que existe bastantes adeptos. Então, são coisas curiosas da Geórgia que Já a que você gente falou em religião, Paulo, desconhece muito já, pouco. já que você falou de religião, essa igreja aí seria qual igreja lá? Essa igreja que você está na tela, aí essa imagem, é a maior igreja dos Cáucasos, de todos os Cáucasos, é a maior igreja do Cáucaso. É uma igreja ortodoxa georgiana. Outra coisa curiosa, nessas igrejas existem muito canto gregoriano. Então, a Geórgia é muito famosa pelos corais gregorianos. Então, essa igreja tem um coral espetacular que eu assisti todas as vezes que eu fui,
E então tem a vista dela noturna também, que eu te mandei aí. Vou Eu passar a fiz uma próxima foto. foto. Você vai dizendo, eu vou passando as fotos, as primeiras são das Tá, igrejas. essa foto é a mesma igreja noturna, né? É uma Magnífico, foto né? à Iluminação. noite. É bela, realmente, é uma igreja imensa e, e ela fica bem no centro de Tbilisi, né? Mas a Geórgia, a gente falou um pouco de religião, mas assim, a Geórgia tem uma outra curiosidade. Essa igreja aqui é a igreja de Mesquita. Mesquita foi a capital antiga da Ibéria. A Ibéria, na época do Miriam III, era Mesquita. E essa igreja é que guarda a cruz de Santa Nino. Então, é uma igreja muito, muito visitada na Geórgia. Uma outra coisa que assim encanta muito na Geórgia, que é muito conhecido no mundo, é a gastronomia georgiana e o vinho georgiano, né? A gastronomia georgiana, essa foto, por exemplo, Eu isso posso é o brincar, Paulo? Essa foto aqui, a pessoa está hatcha. fazendo regime, né? Essa foto é um pedaço de pão com um pouquinho de nata, uma linguiça, uma salsichazinha no meio, 2 pedaços de Pois linguiça. não é. Assim, a Geórgia usa muito massa e queijo e carne. Essa se chama hachapura ou cachapura. A cachapura, porque o K e o H tem som de R quase. Então é a hachapuri. Ela é uma massa recheada com 2 tipos de queijo e com um ovo cru, um ovo que é cozido, é colocado depois de retirado do forno. É um espetáculo isso aí. Naquela igreja que você mostrou anteriormente, esse é o vinho georgiano. Deixa eu voltar Falando para do vinho georgiano, eu falo depois do vinho georgiano. Deixa eu terminar aqui só um pouquinho da gastronomia. certo, ok. Vizinho daquela igreja tem uma fonte de água mineral que é muito. Não, não dessa igreja, da outra, que é a maior igreja dos Cáucasos. É essa. Tem uma fonte que ela é uma fonte de água mineral com bastante com gás muito especial, com digamos assim, gases que são benéficos para a saúde e tal, sais muito importantes, e eles fazem uma bebida. Eles têm vários. É muito comum na Geórgia você ver xaropes de frutas que são que nascem na Geórgia, que são endêmicas da Geórgia. Então eles fazem, a gente come essa hachapuri, por exemplo, com esse suco, com esse suco gaseificado nessa água especial, e é um espetáculo, né? Mas eles usam muita massa. Então eles têm o hinakali, que não é essa, mas eu não acho que eu não tenho foto do hinakali. Ele é tipo uma trouxinha de massa recheada com carne. Eles usam muita berinjela, tem muitos rolinhos de berinjela. Usam muitas nozes. O pihali, por exemplo, é uma é tipo um embutido de, de, de pasta de fruta com nozes. É um espetáculo. A gente passa na estrada e você vê naquelas vendinhas várias coisas penduradas. A gente fica. No início, eu achava que era decoração e Ah, depois achava que era alguns embutidos, tipo salame, etc. E não, são os pichali, que é um embutidozinho feito com massa, uma pasta de fruta recheada com nozes. Eles usam muitas nozes. e eu vi E que o como vinho é bem aí o desenvolvido na vinho, a região. Geórgia é Eles usam considerada. muito vinho para desenvolvimento da região também. É bem, já que tem um turismo muito forte, né? Eles usam vinho bem desenvolvido e vende muito na região. É outra receita forte deles, além do turismo e da agricultura. O quê? O vinho.
O vinho. O vinho, segundo os estudiosos, os enólogos estudiosos, o vinho nasceu na Geórgia, né? Existe até uma briguinha entre a Geórgia e a Armênia para dizer quem é o pai do vinho, né? A mãe do vinho, digamos assim. Mas o vinho na Geórgia tem 8.000 anos, né? Ou seja, a terra georgiana, o clima georgiano é propício ao cultivo das uvas. E eles têm uma infinidade, eles têm mais de 250 castas de uva. Então, o vinho georgiano é considerado um dos melhores do mundo, é inclusive caríssimo. Então, assim, a produção não é muito, mas eles fazem um vinho enterrado ainda, eles têm uma produção bastante diferente, e ainda hoje algumas vinícolas fazem esse vinho à moda de dezenas, centenas, milhares de anos. E, Paulo, a gente está aqui com um colega, o Márcio, ele está perguntando se há comunidades na Geórgia de brasileiros, moradores de lá, né? E a média de idade dele de vida, tem alguma noção, assim? Se a média Não existe comunidade brasileira na Geórgia. Existe uns 3 ou 4 jogadores de futebol, só. Não existe realmente uma comunidade de brasileiros na Geórgia. Existem pouquinhos, inclusive a gente é meio raro, peça rara lá. Quando a gente diz que é brasileiro, as pessoas se surpreendem, né? Assim, conhecem o Brasil através desses jogadores de futebol, que são 2 ou 3, que moram na Geórgia. Mas não existe uma comunidade brasileira. Os georgianos são jovens. A maioria das pessoas da Geórgia são jovens. Assim, tem bastante jovem na Geórgia. No campo, menos. Mas em Tbilisi, por exemplo, existe bastante jovem. Tbilisi é uma cidade em constante movimento, em constante evolução. Hoje existem centros culturais maravilhosos, criados pelos grandes arquitetos do mundo, como o Centro Cultural de Tbilisi, que é quase uma ponte que é atravessando o rio e é todo em vidro com aço. É uma coisa bem, bem, bem bonita mesmo, né? Tbilisi é a capital, para quem não conhece. Vamos dar seguimento aqui às suas fotos, para a gente falar um pouco mais também Tá, sobre o país. isso. Você mandou Bom, essas fotos. esse é o rei Davi e a rainha Tamara, que foram os 2 maiores reis. Foi quem, depois de muitas guerras, muitas invasões, que a Geórgia foi sempre invadida pela sua posição geográfica e pelos seus terrenos férteis e tal, foi um país muito invadido por muitas pessoas, sobretudo romanos e persas. Então, ela teve período romano e teve período persa, depois russo. Então, sempre ela estava sendo invadida por alguém. E quem trouxe a Geórgia de volta assim para esse é o rei Davi. Se você quiser É Davi continuar falando, III. você pode terminar e depois pula para outra foto. Eu vou passando as fotos, por gentileza. Você Tá. conclui o pensamento anterior. Então, os 2 reis que trouxeram, teve o rei Davi, que era pai do Jaime alguma coisa, e que a neta dele era a rainha Tamara, que foi a maior rainha da Geórgia, né, de todos os tempos. Com ela vieram assim movimentos arquitetônicos, movimentos culturais, a poesia ainda hoje é muito forte na Geórgia, a música, a dança, que a dança georgiana é outra coisa muito muito curiosa. Eu até coloquei para você algumas fotos aí. Se você encontrar, a dança georgiana é uma dança muito Essa, diferente. Por exemplo, essa aí. Esse foi o espetáculo que a gente viu à noite.
A dança da Geórgia, a maioria é com homens, só com homens. Por quê? Eles representam quase uma luta. É sempre uma coisa muito forte. A, a dança é muito forte, é muito, digamos assim, como se estivessem guerreando, né? Mas não tem nada a Então, relação de ser um país que não deixa as mulheres participar dos eventos ou nada a ver com machismo? não é por isso, é porque eles representam a bravura deles, né? A dança tradicional é mais uma representação da bravura do georgiano. Mas Entendi. tem também com mulheres, eu até acho que eu coloquei aí uma, uma foto que e muito linda assim. As mulheres, Não, eles ainda não, essa é a Santa Nino. Essa cruz aí é aquela que eu falei, que ela pegou os 2 ramos de uva e amarrou com os cabelos dela que ela cortou. Essa cruz está naquela igreja que eu mostrei em Mesquita, aham. que Mesquita era a antiga capital do Reino da Ibéria, né? Mulher aqui dançando não tem não, Paulo. Tem não? As Não. paisagens da Geórgia são impressionantes e muito variadas. Essa, por exemplo, isso é um túnel que tem, acho que 14 quilômetros, em que ele, em cima, ele é um túnel aberto para a montanha, né? E esse túnel leva para uma região que tem neve o ano inteiro, né? E é muito bonito, é uma região muito alta, quase na fronteira com a Rússia. É a E Cáucaso lá, a Cordilheira do isso é Cáucaso, no Cáucaso, é. 4.000 metros de E, altura. não, eu não sei exatamente, mas é na ordem de 3.000, assim, não é muito alto Geralmente uns como. 4.000 metros de altura, já no limite com a Rússia, mais ou menos, o Cáucaso. Então, muita estação de esqui nessa região. Então, a Geórgia, aí, ó, isso eu estou aqui numa estação de esqui, a gente fez paragliding, eles têm muito coisa de esporte. Esse é um paraglide, ali sou eu pendurado ali no paraglide. Então, a gente é um esporte muito comum lá, esses esportes de altitude, e que vem gente de quase todos esses países em volta para virem para a Geórgia. Primeiro, porque são ótimos, as estações de esqui são ótimas, e segundo, porque é barato, né? A Geórgia é um país relativamente barato, assim, as Quanto é, coisas são em euro a moeda ela aceita para troca ou é o dólar a moeda mais aceita? Não, a moeda lá, que é o LAN, você normalmente é mais aceito o euro. Atualmente é mais aceito o euro. A primeira vez que eu fui, o dólar era até mais aceito, mas já na última vez que eu fui, o euro já estava melhor. Eles já trocavam, antes, eles trocavam o dólar e o euro pelo mesmo valor. Agora você já tem o euro por um valor maior. Essa foto que você colocou aqui é em Gori. Gori é a cidade natal do Stalin, né? Isso é no Museu Stalin. É no museu que foi construído na casa que o Stalin nasceu, né? E então existe uma foto aí que é bem curiosa, que você sabe que o Stalin ele 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 tinha fobia de andar de avião. Então, ele não andava de avião. Ele ia até Moscou, ele ia até qualquer outra região de trem. Eu tenho uma foto que eu mandei para você aí do trem que hoje está ao lado do museu. Esse trem era o vagão do Do Stalin. Estado. Ele tinha tudo aí dentro, a cama, tudo. Era uma casa nômade, era uma casa sobre trilhos do Stalin, né? Ele nasceu em Gori. Gori fica mais ou menos a uns
30 quilômetros de Tbilisi, numa região muito linda também, de grande produção agrícola. E eles têm, lá em Gori, eles têm veneração pelo Stalin. É impressionante, assim, as pessoas vão no museu com muita... A gente encontrou grupos de crianças, grupos de adolescentes, grupos de idosos. Os idosos vieram falar, sempre vêm falar com a gente, perguntar o que é que a gente sabe sobre Gori, sobre Stalin, sobre a Geórgia em si. Então, é um povo muito agradável, assim, muito de muita receptividade, né? E esse é o trem do Stalin, está lá ao lado do museu da casa que ele nasceu, né? E vamos aqui em outra foto, Paulo. Aqui você também mostra as montanhas, como já mostrou, né? Isso. O que é essa aqui? A universidade? Eles têm universidade lá, tem Não, educação isso é o Museu do Stalin, do em estado, né? Gori. É, esse aqui dentro tem a casa que o Stalin nasceu. Eles preservaram a casa e construíram sobre a casa esse grande museu, né? Que é muito visitado por todos os georgianos. Os georgianos vão muito. E, enfim, hoje a Geórgia é aberta ao turismo. O turismo hoje é uma fonte de renda importante para a Geórgia e muita gente vem agora visitar esse museu, né? Até porque no caminho entre Tbilisi e entre Mutsketa também, que é quem vai para Gori passa em Mutsketa. No caminho você passa por vales muito férteis, todos com bastante cultivo, então é uma coisa muito bacana. O que me encanta muito no georgiano também é o amor que eles têm pela terra deles, né? Assim, é impressionante, assim. Eles são apaixonados pela Geórgia. Todo georgiano é apaixonado pela E Geórgia. eles têm educação boa no país? Como é que ela se Muito boa. Não tem praticamente analfabetismo na desenvolve? Geórgia. É desprezível o número de analfabetos na Geórgia. Sistema Eles de são saúde bom também, Paulo, lá? As escolas são consideradas muito boas, é tanto que os jovens que são formados na Geórgia, nas escolas técnicas e nas universidades georgianas, são muito bem aceitos na Europa. Existe uma comunidade imensa de georgianos na Espanha. É tanto que na Geórgia muita gente fala espanhol. Os jovens, sobretudo, muitos georgianos são casados com espanholas, ou muitas georgianas casadas com espanhóis. É um povo muito bonito também. Eles até parecem com os sérvios, que é um povo muito lindo também fisicamente, né? Então, os georgianos também é um povo muito bonito. E quando mistura com o espanhol, então O brasileiro que fica... souber espanhol, inglês, ou alguma outra língua, ele consegue se comunicar bem na Geórgia, ou é melhor você chegar com um grupo se não souber falar a língua? Não, o georgiano em si, assim, o povo mesmo, se você quer se comunicar com o povo não fala muito, assim, o povo em geral não tem eles têm conhecimento básico de inglês. No restaurante, na parte mais turística, né? A parte turística você tem alguns garçons que falam inglês, né? Alguns, não muitos, assim, que Então é falam interessante inglês. ir É num grupo, muito importante ir com uma. um guia, É claro que dá para fazer também sozinho, quem quer. Eu até já preparei várias viagens para grupinho de 2 pessoas, de 4 amigos e tudo, indo para a Geórgia. Mas sempre quando chega lá, ter o acompanhamento. Até porque não existe transportes muito fáceis, assim. A rede de transporte dentro da Geórgia não é muito boa, não é boa de jeito nenhum, por sinal. Não tem muitas ligações de ônibus, de trens, nada. Então, é importante
numa viagem à Geórgia, você ter um programa definido, com guia, com tudo, porque a história da Geórgia é muito linda. Você, cada vez cada local que você chega, a riqueza é maior em detalhes, né? Por exemplo, existe uma cidade que o nome é muito difícil de pronunciar, eu nunca sei, que é uma cidade que tem umas 12 consoantes e 2 vogais, que é onde, segundo a tradição, tem um pedaço do manto do que Jesus usava na cruz, né? E então um georgiano que era cruzado conseguiu trazer um pedaço desse manto e ele está nessa cidade impronunciável, e tem uma romaria muito grande então existe esse turismo religioso também na Geórgia, especialmente para os países do Cáucaso, né? Assim, que as pessoas vão ver tanto a cruz de Santanino, que diz que segundo a tradição é milagrosa, como esse manto de Jesus que estava envolto da cintura dele quando ele desceu da cruz, que esse cruzado trouxe, que dizem que é muito milagroso, né? Então tem uma romaria também na Geórgia, né? Então, Paulo, aqui você vê a diversidade de um país tão pequeno, né? Diversidade cultural bem grande, eles preservam, estudam. Né? Aqui está conosco o nosso amigo doutor Inocêncio Shoa, a dona Ângela do lado dele aí, né, dizendo Inocêncio, quase uma nós lenda do... vamos em maio, viu, Inocêncio? Você vai Isso, com a gente. essa Você próxima vai com a pergunta, gente em maio, viu? Paulo, essa próxima pergunta é você fazer o convite, dizer, né, chamar o povo para viajar contigo para a Geórgia. Quase uma lenda do turismo cearense. Parabéns, Luiz Carlos Prata Regadas, por organizar um programa tão ilustrativo na TV W12. Esse é o intuito do Inocêncio, por isso que a gente pede ajuda, verbas, patrocínios, para tentar impulsionar o canal para mais pessoas terem um interesse desse, de conhecer países, localidades, políticas, suas partes políticas, religiosas, suas danças, suas culturas, para dinamizar a conversa e a gente com mais pessoas ficar batendo um papo mais descontraído e mostrando mais fotos. Pois então, Paulo, a gente chega aos minutos finais, né? Eu quero que você Maravilha. fale dessa próxima viagem, quando sai, onde procurar você, o que é que vocês irão conhecer mais ou menos, né? E voltem aqui depois com mais fotos, mais vídeos, né? Isso. Para a gente fazer outros programas sobre outros belos países do nosso Brasil e do nosso mundo também. Pronto, a nossa próxima viagem para a Geórgia vai ser em maio de 2024. E não sei se vai com a Ângela, viu? Nós vamos fazer Azerbaijão, Geórgia e Armênia, que apesar de serem vizinhos, são 3 países absolutamente diferentes, né? E todos 3 verdadeiras pérolas, assim, muito bom mesmo, viu? Então, em maio, eu estou terminando de montar esse grupo. Provavelmente na próxima semana eu já tenha esse programa pronto para lançar. E basicamente, para de hoje vai ser dessas localidades que você falou aqui, né? Então, quem não pôde assistir, quem está chegando agora, assiste o programa para ver as localidades, as fotos, a parte de cultura, da religião, né? Que a gente falou. E vai acompanhado de um guia local que fala em espanhol com vocês, Paulo? Ou você Eu acompanho como um tour leader, né? Para resolver qualquer questão que aconteça, que apareça e tudo. E localmente nós temos no Azerbaijão uma guia, que eu sempre uso a mesma guia, ela é maravilhosa, a Paula. Uso o Davi na Geórgia e uso a Ana na Armênia. Todos os 3 falam espanhol, né? Mas um espanhol bastante claro, bastante... 2, a da Armênia e a do Azerbaijão, até que falam um pouquinho de português, assim, mas o Davi só fala espanhol, realmente.
Então, gente, é um passeio interessante, como a gente também fez com Paulo Montou em 2007 para França, Suíça, Portugal, né, e Roma, que eu fui com meus pais. Deixa tudo detalhado. Se você virar à direita e olhar aqui no mapa, ele vai lhe localizar onde é que está, só pelo script que ele diz. Imagina acompanhando a viagem, que é o que um dia ainda vou fazer, acompanhando a viagem, falando e você podendo bater sua foto, filmar, e divulgar para seus amigos, aqueles que não puderam ir e que podem um dia se interessem, né, porque vão conhecer uma baita localidade. E aqueles que não podem, pelo menos para ter o seu conhecimento histórico, esse é um fruto do objetivo do canal. Para os que não podem, possa ter o interesse de conhecer historicamente e se sentir como se lá estivesse presente. Paulo, meu, muito obrigado. Espero que você possa voltar aqui falando desses outros 2 países que vai viajar, já que só é em maio, então nós temos tempo, né? Você pretende fechar esse pacote até quando? Até outubro? Tem vaga aí? Tem poucas Não, vagas eu não sei porque ainda vou lançar, né? para Esse é um lançar, programa que ainda está sendo preparado, ainda mas está são sendo poucas preparado. vagas, né? Não são muitas vagas, né? Não, normalmente nós temos aí 20 vagas, talvez. De vagas, então as pessoas têm que correr. Então, quem É, sabe, porque esses países não dá para fazer com grupos grandes, porque as estradas não recebem ônibus grandes nem nada. A gente trabalha com micro-ônibus e tudo. O programa é para aproximadamente 20 pessoas, de 15 a 20 pessoas. e como encontrar nas redes sociais a Told the Bon, não sei nem se eu falei No inglês, momento, nós estamos com o Instagram e o Facebook. Estamos trabalhando numa nova imagem da marca, da empresa, que já tem 20 anos essa marca. Então, a gente está dando uma reestudada nela. E nós vamos ter uma página onde vão estar os grupos que vão ser lançados. Você vai clicar na nossa bio e vai entrar nessa página. Eu não vou ter uma página web de venda nem de nada, porque no nosso caso, assim, como a gente faz um trabalho muito personalizado e muito diferenciado, a gente não tem como abrir páginas de internet nem nada. A gente faz tudo no corpo a corpo mesmo, né? É uma coisa ainda só essa bastante. página aqui do YouTube, do Instagram, para que possa acessar e conhecer as fotografias, os países viajados, contato de telefone que tem lá, né? Pronto. A Esse é o nossa página é Tour du Monde Fort, né? TOURDUMONDE Fort, de Fortaleza. Então, essa é a página é o nosso Instagram, que aí tem bastante foto. coisas, bastante conteúdo das nossas viagens. Puxa, ok, Paulo. Aqui a gente vai deixando também o telefone 3066-1777 para que vocês possam entrar Isso. em contato, né, depois conhecer as fotos de série que gostaram, que querem viajar junto e ficaram curiosos para conhecer outras e outras culturas desses mais de 100 e Maravilha, Luizinho. Muito obrigado pela oportunidade de estar com você no seu canal. Para nós da Todo Mundo, para mim pessoalmente, foi uma honra. E realmente eu me lembro muito ainda do Regadas, é uma pessoa que era muito querida, muito do coração, e isso traz esse afeto todinho da gente, viu? Obrigado. Então foram mais de 110 países que você já visitou, não é isso? 125. 125. Pois aí, gente, tá Isso. vendo? Muita cultura para passar para todos vocês. Então, contacte aí o Paulo e uma boa noite e uma boa quarta-feira para todos vocês, né? Tchau, tchau. Valeu. Cadê a minha? Amém. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos e a todas. Escuta, comenta. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil.